A questão é que muitos só analisam o lucro, a receita e entendem que um mero comparativo com o ano anterior ou até o trimestre anterior já basta para falar se a empresa foi bem e ainda mais se ela está bem ou não das pernas. Mas não é por aí. O que eu estou falando é o seguinte, às vezes a empresa foi bem no lucro, mas ela está se destruindo por outras razões. Então a gente tem que fazer uma visão holística, como diria, quem é Cabide que diria isso? O nosso amigo Liga Tchá. Por quê? Porque você tem que comparar como ela vem, como ela não vem, com o setor, que são seus pares, então você tem análise histórica e por aí vai. Um dos caras mais citados nos investimentos, você sabe, é o Warren Buffett. E ele é um craque da análise de balanços. Ao longo das décadas, o Buffett devorou os números das empresas e conseguiu, com muita destreza e com repetição, fazer um raio-x da situação financeira dos negócios. Aliás, tem até um livro chamado Warren Buffett e a Análise de Balanços que desvenda os segredos, as estratégias por trás dos métodos que ele usa. O livro mostra como que o Warren Buffett procura companhias que podem sobreviver aos maus períodos, como identifica se aquele negócio tem o que ele chama de vantagem competitiva durável e também mostra quais são as companhias que vão trazer bons retornos no longo prazo na visão dele, Qual é a análise, o que ele avalia para chegar a essas conclusões. Analisar o balanço de uma empresa é olhar para o passado de resultados, mas com a mente no futuro. Diria até que é um tema um pouco controverso. Muitos falam que é mais arte do que uma ciência exata, já que você faz essa análise, como eu disse, e como diria Walter Mercado, holística. E obviamente, Doni, quando você vai fazer previsão do futuro, você tem premissas e que podem se mostrarem aderentes à realidade ou não. Dito isso, o que de fato o investidor comum precisa analisar num balanço e que vai fazer a diferença para ele optar entre a ação A ou B. Quem ajudou nessa empreitada foi um amigo nosso, gente fina demais e que, além de tudo, é fera em analisar balanços. É o Murilo Breder, analista de ações na Nuinvest. E ele pediu para ter cautela com as interpretações. Por quê? Porque, por mais que seja correto e muito utilizado comparar, por exemplo, o resultado do quarto com o terceiro trimestre ou de um ano com o ano anterior, a gente precisa tomar cuidado com o chamado efeito base. É um efeito da matemática que pode atrapalhar os números e distorcer a interpretação. Suponha que o lucro foi muito baixo em um trimestre, diríamos próximo de zero, mas daí, no trimestre seguinte, ele é bem maior. Acontece que se você pegar os valores percentuais, o crescimento pode brilhar aos olhos, pode ser 400%, 500%. Mas a real é que a alta só foi expressiva por conta do mau resultado do anterior, do trimestre anterior. E tem que ver se esse lucro faz sentido, porque o lucro é também sujeito ao câmbio, depreciação, amortização, ou seja, tem uma série de elementos que permitem uma certa subjetividade. Para muitas empresas, como de commodities e exportadoras, o EBITDA faz mais sentido para eliminar diferenças como a cambial. Um exemplo claro, pelo que o próprio Murilo explica, é quando a gente compara empresas brasileiras exportadoras com seus pares internacionais. Nesse caso, é interessante pegar o EBITDA para fazer essa comparação, até porque tem uma diferença de imposto de renda entre um país e outro, Então, de forma prática, sem economês, o EBITDA é o lucro de uma empresa já descontadas as despesas, mas antes de tirar os impostos. Suponha que vamos analisar o balanço de uma empresa do setor sucro-alcooleiro. Aí tem duas companhias que eu vou dar de exemplo, a São Martinho e a Jalles Machado. Nos dois casos, para ambas, a depreciação e a amortização de cana-de-açúcar, que é justamente o que produzem, acaba manchando, de certa forma, e distorcendo os números. E nesse caso, faz mais sentido olhar o EBIT, que não é, por sinal, igual o EBITDA. Vejam,
São siglas parecidas, mas com significados diferentes. Exatamente. O EBIT demonstra apenas o lucro operacional da empresa, sem incluir despesas ou receitas financeiras. No cálculo, contabiliza apenas a geração de recursos com a operação propriamente dita, deixando de fora os gastos com impostos. Já no EBITDA, além de não contabilizar os impostos e nem os efeitos financeiros, não se leva em conta a depreciação de maquinário, imóveis e nem a amortização de dívidas de longo prazo. Já outro ponto levantado é que é diferente comparar o resultado em si pelo que era aguardado pelo consenso do mercado. E não basta os números virem levemente acima do consenso. A verdade é que os números precisam vir bem melhores do que se esperava. E segundo apontou o Breder, nosso analista, 10% é um bom parâmetro, seja para cima ou para baixo. Menos que isso, pode-se dizer que está em linha com a expectativa, ou seja, você esperava 100. Se o número vier abaixo de 90, alerta. Alerta, as projeções poderão ser revistas. Se vier acima de 110, alerta, mas nesse caso positivo. É muito bom ter esses parâmetros, né? E também não adianta nada olhar o crescimento de receita, lucro, EBITDA, sem tentar entender de forma mais tangível como a empresa de fato se tornou mais eficiente no período. E isso pode ser feito através das margens. A margem líquida, por exemplo, é quando você pega o lucro líquido e divide pela receita líquida. E esse é um fator interessante, porque não é um indicador só de um lucro maior ou de uma receita maior, mas sim de um lucro que cresce acima da receita no decorrer do tempo. E nesse caso, isso pode ser visto quando a margem líquida aumenta. Agora, claro que desde que o lucro seja mais relevante para essa companhia, para o setor onde ela atua. Tem empresa em que a margem EBITDA acaba sendo mais relevante. Então, olhar margens é algo de muita importância. Então agora, de fato, começamos a aprofundar as análises dos resultados das companhias. Viram como não basta analisar se lucro cresceu ou não, simplesmente? Temos que tomar cuidado e entender como comparar. É com o histórico? É com os pares? Se eu estou comparando este trimestre com o anterior, será que tem um efeito base nessa história? Faz sentido essa comparação? Será que há um ano o cenário era muito diferente? Um exemplo é a própria pandemia. Às vezes você cresceu muito porque o ano da pandemia foi uma desgraça, depende do setor. Outros pontos para prestar atenção, hein? Será que existe sazonalidade no setor? Há de fato aumento na margem? Houve um resultado acima do consenso de mercado? E por aí vai. Mas o mais importante entre todos esses pontos é uma empresa que gera fluxo de caixa. Uma empresa que gera caixa crescente ao longo do tempo é muito bem vista pelo mercado, pelos analistas e também pelos investidores. Bem, o fluxo de caixa tem pelo menos 3 origens diferentes. Tem o fluxo de caixa do financiamento, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa operacional. Esse último é o mais importante de todos, porque ele vem totalmente da operação, o que sinaliza se ela é saudável, ou seja, se ela gera caixa independentemente de onde vem o dinheiro.